Vamos lá, galera, vamos gravar aqui a implementação do prototype, tá? O exemplo lá do Goff. Então o que eu vou criar, né? Vou criar o prototype, que é uma classe que tem um método clone abstrata, e vou criar também alguns prototypes concretos que vão ter a implementação própria deles, de como eles se clonam, e um cliente que vai pedir essa clonagem, tá? Então eu vou deixar os objetos já criados numa lista, tá? Ou no mapa, por exemplo, e aí sempre que eu precisar clonar alguma coisa, eu vou clonar de lá. Tá? Eu quero que tenha um objeto X, eu pego aquele cara lá e clono, tá? Então vamos fazer. Esse cara aqui é abstract, tá? E aí ele tem um método public. Ó, esse clone aqui no diagrama do Goff não aparece, mas ele tem que retornar um prototype. Por quê? Como é que eu clono? Eu tenho que retornar a referência de um objeto. Ele tem que retornar um prototype. Não faz nenhum sentido. Senão, como é que eu vou criar a instância? Como é que eu vou retornar a instância? Tem que retornar alguma coisa, né? Vou criar aqui os prototypes concretos. Ele vai herdar de prototype. E aí ele tem um clone dele, tá? Esse cara aqui, você vai ter os atributos que essa classe tem, tá? Então, private. Quantos precisar, tá? Isso aqui é específico da aplicação. O que você vai ter aqui é uma forma de copiar esses caras, tá? Então você vai pegar aqui, por exemplo, se eu estou criando um clone desse cara aqui que tem 3 atributos, deixa eu gerar os getters e setters aqui. Como é que eu clono esse cara? This. Primeiro de tudo, né? Cria um cara novo, né? Então, esse aqui vai ter que ser desse tipo aqui. E aí seta os atributos, né? This, ponto, atributo 1. Então é uma cópia mesmo, tá? Mas incluiu os atributos? Cópia é cópia, cara. O valor do quê? Mas se você passar, Cópia é cópia. se você passar ele, você já meio que vai. Mas vai passar ele aonde, cara? Pode fazer o for. Peraí. Putz, fora aqui você não vai conseguir, porque como é que você vai fazer fora em cima do nome dos O atributos? novo não pode receber diz? Não, cara. Porque aí o que acontece? Se novo recebe diz, você não está copiando, você está gerando a mesma referência. Tá. Você está fazendo um alias. Você está apontando para o mesmo lugar de memória. Tá? Não pode fazer isso não. Copiar é copiar mesmo, copiar a memória. Então, por exemplo... Você alterar, vai alterar todos, né? É. Você vai criar, você não vai ter um clone daquele instante, né? É. Então, esse clone aqui é meio que conceitual, tá, gente? Mas se você parar para pensar, se você vai copiar sempre de um cara que é um cara vazio, que é um template vazio, você nem precisava copiar nada. A ideia aqui desse clone é que quando você chega numa linguagem... Aqui em Java, você até consegue clonar um objeto sem precisar criar esse clone aqui. Tá? Mas a ideia de clonar é você ter um objeto que é compatível com aquele prototype que você está querendo. Tá? Isso é só para você poder conseguir escrever um código que você não precisa dizer qual é o objeto que você está criando. Tá? Porque se você tem uma instância e você consegue ter um método através daquela instância criar outra, tá? Você não precisa dizer, tá? Qual é a instância específica. Tá?
Mas a questão é o seguinte, se o método é clone, o nome é copiar, para semanticamente isso aqui tá certo, você tem que copiar, cara. Não pode ser clone, senão era criar a partir do zero, né? Era um novo. Só que o novo é o quê? É um construtor. Só que o problema do construtor é o seguinte, o construtor você não consegue chamar através de uma instância. Ele não consegue. Você não pode pegar uma instância de um objeto e chamar new naquele objeto. Consegue fazer isso? Não consegue, cara. Você não consegue fazer isso aqui, ó. Pega uma instância desse cara aqui. Vou criar um main aqui. Virou main. Falta um i, tá? Você não consegue fazer assim, ó, object ponto object. Como é que eu chamo o construtor aqui, ó? Vamos fazer aqui, ó. Object or recebe new object. Aqui eu chamei o construtor, né? Agora eu não consigo fazer o ponto object. Não consigo fazer isso aqui. Então por isso você falou não consigo. Nas linguagens dinamicamente, porque elas fazem isso assim mole, né? Na linguagem de tipagem dinâmica você consegue. Você tem a referência, você pega a referência para o método, aí o método construtor você chama, tá? Mas aqui você não consegue. Então, se eu quiser fazer um algoritmo que, por exemplo, eu tenho um método aqui, faz alguma coisa, que recebe um parâmetro, um object, ó, e aí pega, a partir desse object, independente do tipo dele, cria um novo cara, eu não consigo fazer. Não tem como. Né? Então você vai ter que pegar e criar sua própria forma de fazer, que é o que? O clone. Só que se você chamou de clone, que é clonar, é copiar o objeto, copia o objeto direito. Copia com os atributos também. Senão quem for chamar esse objeto aqui não vai entender o que é esse clone direito. Tá? Então essa que é a ideia. Então, por exemplo, aqui, nesse mesmo faz alguma coisa, se aqui você passar prototype, aqui dentro você tem como pegar a partir desse objeto, eu ia querer fazer o que? New alguma coisa, né? Mas eu não sei que objeto é esse. Então eu dou o.clone. Tá, mas eu tenho certeza que esse clone aqui, ele é do tipo prototype, porque isso está definido nesse padrão. Ele é lá no cara abstrato, tem um clone, todo mundo abaixo dele tem um clone. Tá, aí aqui eu crio. Se eu quiser retornar esse cara, eu posso retornar. Se eu souber exatamente que eu vou criar, quem eu vou criar, ou de alguma forma, eu venho aqui e dou um cache nele, para poder usar. Tá? Mas essa que é a ideia. Vou só botar o outro para a gente poder ver e clonar ele direitinho. E aí a gente fecha. Vou botar aqui, ó. Até aqui no SA. Vou pegar os livros do Flamengo e botar aqui no celular. Então aí aqui ele tem um outro clone, aí digamos que aqui só tem um atributo, ou não tem nenhum atributo, melhor ainda, não tem nenhum atributo. Ah, esse cara aqui não é abstrato não, desculpa, esse cara aqui é concreto. Tá. Aí como é que a gente usa isso aqui, né? Uma outra coisa que você pode fazer nesse faz alguma coisa aqui é fazer assim, ó, if p instance of prototype concreto 2, aí você faz alguma coisa.
Por exemplo, você pode deixar aqui, ó, como é que você faria um método que é flexível em relação ao que você está passando, né? P2. Ah, ele diria qual instante dele. Você deixa assim, ó. Qual tipo de... É claro que isso aqui é meio que uma aberração, né? Porque depois você tem tipo genérico, o generics em Java, isso aqui que eu estou fazendo aqui, você faz com generics, né? Tá? Mas eu só estou te mostrando que assim, ó, eu posso virar aqui, ó, se é o prototype concreto 2, você faz P2 recebe o P, né, que foi o cara que eu clonei, P else if P instance of prototype concreto 1, você vai pegar esse cara aqui e vai botar P1, e aqui embaixo você pode fazer, por exemplo, if P1 diferente de null, entendeu? E segue o jogo aqui, ó. Ou seja, eu não disse quem é o tipo, eu disse só que é um prototype, mas ele funciona com os dois. Independente de qual você passar. Passou um, ele vai funcionar, passou outro, ele vai funcionar também. Tá? E aí o que a gente faz tipicamente aqui, né? Aí eu preciso do cara para clonar, né? Então tem que ter o cara criado. Acho que eu errei aqui. Tem um outro aqui também. E aí, dependendo do que eu vou fazer, né? Vou botar static aqui. Static. Eu posso passar T1 ou posso passar T2. Tá? É claro que aqui a gente não está vendo nada, mas a gente tem que dar um system out aqui para poder ver, né, alguma coisa. Então eu vou botar no clone. Vou botar clonou 1, que é do tipo 1, né? Tem como botar no o tipo da classe, não? Do que? O tipo da classe? Que ele já mostrou aí. Tem. Eu acho que classe, né? Porque o clone ele está chamando de forma... Eu acho que isso aqui ele bota. Acho que ele bota a classe. Bota o nome da classe. Tá? Então a gente vai rodar aqui, a primeira execução ele vai fazer com um, a segunda ele vai fazer com o outro, né? Então clonou o primeiro, clonou o segundo. É claro que a nossa aplicação ela ia fazer alguma outra coisa aqui embaixo, né? Ela ia pegar e ia fazer outras coisas. Então ia pegar o objeto, fazer o que tivesse que fazer. Tá? A diferença aqui é que eu consigo ter esse método que eu construo ele independente das minhas fábricas, não tenho as fábricas, tá? Independente do tipo do objeto que eu vou passar. Eu só digo que ele é um prototype, ele consegue se clonar. Então o que eu passar aqui vai ser clonado e vai ser usado no método. Tá? Beleza? Dúvidas, perguntas? Isso é mais tranquilo.